Olá, pessoal. Na aula de hoje, nós vamos ver equilíbrio iônico da água. Bom, em pequena extensão, a água também pode sofrer o processo de ionização. Então, lembrando, né, a molécula da água H2O, dois hidrogênios ligados ao oxigênio, né, numa estrutura angular aqui. Então, fazendo parte dois hidrogênios e o oxigênio. As várias moléculas, se eu tiver água pura, né, entre as várias moléculas, pode acontecer que no atrito, na energia cinética, ocorra o rompimento de uma das ligações entre o hidrogênio e o oxigênio, pode ser esse ou esse, tanto faz. Tá? Então, nessa quebra, eu tenho a formação de um H+, e a formação de um OH-. Eu posso escrever, né, essa equação da seguinte maneira, então. A água pode sofrer o processo então, de ionização, rompe-se uma das ligações, formando o H+ e o OH-. Se isso, né, é um equilíbrio químico, e acontece, né, numa dada temperatura, no ambiente fechado, eu tenho um equilíbrio químico, então eu posso escrever a constante de equilíbrio da seguinte maneira. Então, concentração do produto, dos produtos, né, aqui no caso, em cima, então a concentração de H+ elevado a 1, estequiometria 1, vezes a concentração de OH- elevado a 1, dividido pela concentração, né, do reagente, que aqui no caso a água, então vai embaixo elevado a 1. Então essa é a expressão, né, que ficaria para a constante de equilíbrio da água, da ionização da água. Acontece que, como a extensão dessa ionização é muito pequena, só algumas, né, uma parte muito pequena, né, de moléculas de água sofre essa ionização, né, a gente pode, né, inferir que a concentração da água é praticamente constante. A porcentagem que ioniza é muito menor que 1%. Então, se eu passar essa concentração de água multiplicando aqui em cima, fica uma constante Kc vezes a concentração da água. Como isso é uma constante, é praticamente, né, constante, aqui a variação é muito pequena, uma constante vezes uma outra constante continua sendo uma constante, que a gente chama de Kw. Então, Kw, né, water de água, né? Então, a constante de ionização da água pode ser, né, simplificadamente escrita assim, ó, concentração de H+ vezes a concentração de OH-. Essa expressão fica desse jeito. A 25 graus Celsius foi já determinado que essa constante, que só depende da temperatura, a gente viu, né, que a constante de equilíbrio depende só da temperatura, ela é fixa numa dada temperatura, então o Kw da água, né, constante de equilíbrio da água, a 25 graus Celsius vale 1 vezes 10 a menos 14. O que significa que, já que a estequiometria é 1 para 1, então a quantidade de H, né, mais e OH menos é igual. Então, matematicamente, a gente tem que a concentração das duas espécies vale 1 vezes 10 a menos 7 cada uma, porque os dois multiplicados dá 1 vezes 10 a menos 14. Então, apesar de uma concentração muito baixa, 10 a menos 7 é 0,0000001, né? Como a água tem um papel fundamental em nosso planeta, veremos que esse equilíbrio químico é de extrema importância para a gente. Então, lembrando que, segundo os conceitos, né, de ácido e base de Arrhenius, ácido, toda espécie que em água gera como único próton o H+. E as bases, espécies que em água geram a hidroxila. Então, na água pura, a quantidade de H+ é igual à quantidade de OH-. Para cada molécula, né, que se rompe formando os íons, eu tenho a formação de um desse e um desse. Se romper 50, tem 50 desse, 50 desse, e assim por diante, porque a estequiometria é 1 para 1. Então, neste caso, quando eu tenho água
pura, sempre a quantidade desses dois iguais. Neste caso, a gente fala que tem um meio neutro, porque não prevalece nem o H+, que é relativo a um ácido, e nem a hidroxila, que é relativa a uma base. No entanto, né, se por alguma maneira eu acrescentar alguma coisa na água, né, e esta substância adicionada à água, pode ser um ácido, uma base, ou mesmo um sal, né, alterar essas quantidades de maneira que elas fiquem diferentes, aí a gente tem um meio que a gente não diz que é neutro mais. Pode ser um meio ácido ou um meio básico. Se eu adicionar alguma coisa na água de modo a que a concentração de H+ fique maior do que de OH-, prevalece H+, então eu tenho um meio ácido. Se por algum motivo eu acrescentar alguma coisa na água que faça com que a quantidade de H+ fique menor que a quantidade de OH-, então esse meio fica básico ou alcalino. O importante aqui é o seguinte, ó, independente do meio ser ácido ou básico, tá, a 25 graus Celsius, o Kw, né, a constante de equilíbrio, sempre vai ter esse valor, porque a única coisa que altera o valor da constante é a temperatura. Então, a 25, esse valor é constante e vale isso sempre. Então, a multiplicação da concentração de H+ por OH- sempre tem que dar esse valor. Então, se por acaso você altera essas quantidades, o que acontece? Se você aumenta H+, para a multiplicação continuar valendo 1 vezes 10 a menos 14, o OH- tem que diminuir na mesma proporção. Matematicamente, né, para você, né, multiplicar e continuar dando uma constante, se você dobra esse cai pela metade. Se você aumenta esse de 10 vezes, esse diminui de 10 vezes e assim por diante. Então, aumentou a concentração de H+, diminui de OH- na mesma proporção. Ao contrário, se eu diminuo H+, o H- aumenta na mesma proporção. Isso sempre para que essa multiplicação continue a dar 1 vezes 10 a menos 14. Vamos falar agora sobre o potencial hidrogeniônico, que a gente chama de pH. Então, ao invés de trabalhar com esses valores, né, que a gente viu, 10 a menos 14, 10 a menos 13, 10 a menos 7, né, foi criado, né, uma tabela de pH que, na verdade, né, é um número mais fácil da gente trabalhar, que é o log da concentração do H+. Então, pH é menos log da concentração de H+, porque aqui o expoente normalmente negativo, né? 10 a menos 3, 10 a menos 4, não significa que o número é negativo. Expoente negativo significa número menor que 1. Né? Então, 10 a menos 1 é 0,1. 10 a menos 2 é 0,01 e assim por diante. Então, a gente pode calcular o pH, que é uma escala importante para a gente, através dessa relação aqui. É menos log da concentração, né, do H+. E eu também posso falar, menos importante, né, mas também é possível ser determinado, que a gente chama de potencial hidroxiliônico, que é o POH, que tem o mesmo raciocínio, né, a mesma maneira de calcular. O POH é menos log, para que o valor não fique negativo, né, esse menos, da concentração da hidroxila, do OH-. Na água pura, então, a 25 graus Celsius, nós temos que a concentração de H+ é igual de OH- e vale 1 vezes 10 a menos 7. Se eu tiro o log de 10 a menos 7, né, na base 10 é o próprio expoente aqui. Então, 10 a menos 7 é menos 7. 10 a menos 6 é menos 6. 10 a menos 10 é menos 10. Então, quando eu tiro o log de um número na base 10, é o próprio expoente aqui. Então, menos 7, menos 6, com menos aqui na frente, fica positivo.
Então, quando eu tenho água pura, a concentração das espécies 1 vezes 10 a menos 7, e o menos log disso tem um valor que vale 7. Tanto o pH vale 7, quanto o pOH vale 7. E uma relação importante para a gente é que sempre a soma do pH mais pOH sempre vale 14, ok? Nós temos aqui uma tabela, né, de pH, pOH, de acidez e basicidade, tudo isso a 25 graus Celsius. Tá? Então, se eu falar que a concentração do H+ vale 10, né, 10 mol por litro, né, são ácidos muito concentrados para ter isso daqui, extremamente concentrado, é praticamente o limite de concentração dos ácidos, por volta aí de 13, 14 é o limite de alguns ácidos. Tá? Então, nós temos o pH, nesse caso, vale menos 1. Tá? E o pOH, para essa multiplicação continuar dando 10 a menos 14, o OH- é 10 a menos 15. Multiplicada por 10 dá 10 a menos 14. Então, essa multiplicação por essa sempre vai dar 10 a menos 14, qualquer uma delas. Tá? Então, o pOH vale 15, porque a soma de 15 menos 1 dá 14. Então, essa soma aqui com essa aqui sempre dá 14. 0 e 14, 14, 1 e 13, 14, 2 e 12, 14 e assim por diante. Assim como a multiplicação desse por esse sempre dá 10 a menos 14. Qualquer multiplicação aqui, 10 a menos 2, vezes 10 a menos 12, 10 a menos 14 e assim por diante. Nós temos aqui o mais importante, conhecido, né, pelos leigos, é a escala de pH, que vai normalmente de 0 a 14, é o mais comum, né, de aparecer essas tabelas com pH. Então, de 0 a 14, 7 seria um meio neutro. Abaixo de 7, a concentração de H+ é maior do que do H-, então eu tenho meio ácido. Então, quando o pH é menor do que 7, o meio é ácido. Quando o pH é maior do que 7, né, é porque o meio é básico. A concentração de H+ fica menor do que a concentração de OH-. Né? Nessa escala de pH, a gente tem vários exemplos. Veja alguns aqui, né? Nessa escala de 0 a 14 que normalmente acontece. Então, veja, baterias de carro, esses tipos de bateria são extremamente ácidas, né? Um pH aqui em torno de 0, concentração 1. Tá? O nosso ácido estomacal, que ajuda na digestão, tem um pH em torno de 1, extremamente ácido. Um suco de limão, um suco de laranja, soda, né? Esses refrigerantes tipo soda, pH 3, tomate, né? Extremamente ácido, né? pH 4, e é uma escala logarítmica aqui. É importante lembrar que quando você muda 1 aqui na escala, é uma escala de 10 que você está mudando. Então, aqui, quando você vai de 7 para 6, aumentou a acidez 10 vezes. Se você vai de 7 para 5, 2 unidades aqui é 10 elevado a 2. Então, quando você vai de 7 para 5, é um aumento de 100 vezes. De 7 para 4, 3 unidades é 10 elevado a 3. Então, é 1000 essa diferença, porque é uma escala logarítmica. Então, aí, ó, cafezinho, pH 5, já pouquinho ácido, né? O leite, pH 6, água pura, né? 7. Aí, né, exemplos de pH, né, maior do que 7, de exemplos de substâncias ou soluções alcalinas básicas, né? O nosso sangue, que tem o pH em torno de 7,4, ovo, comprimido, né, antiácido para combater a acidez, solução amoniacal, alguns tipos de sabonete, alvejante muito usado, né, para limpeza doméstica, limpador de ralo. Então, são alguns exemplos aqui que a gente tem de meios extremamente ácidos, levemente ácidos, neutros, levemente básicos, até extremamente básicos. Resumindo, ó, o que a gente tem? Quando o meio é neutro, a concentração de H+ é igual a de OH-. A 25 graus Celsius,
A igualdade é sempre, se é neutro, são iguais. Mas, se for a 25 graus Celsius, a concentração de H mais e de OH-, além de igual, valem 1 vezes 10 a menos 7. E o pH é 7. Se o meio for ácido, a concentração de H+ sempre é maior do que do OH-. A 25 graus Celsius, o valor, então, fica maior do que 1 vezes 10 a menos 7, menor do que 1 vezes 10 a menos 7. Mas a multiplicação dos dois tem que dar 10 a menos 14. Se esse dobra, esse cai pela metade e assim por diante. O pH no meio ácido é menor do que 7 e o pOH é maior do que 7, porque a soma tem que dar 14. Então, se o pH é 5, o pOH tem que ser 9 e assim por diante. E se o meio for básico, né, o alcalino, a concentração de H+ sempre é menor do que do OH-. A 25 graus Celsius, a soma tem que dar 10 a menos 14. Então, se esse cai pela metade, esse dobra e assim por diante. E o pH é maior do que 7 e o pOH menor do que 7. E a soma sempre tem que dar 14. Valeu, pessoal. Até a próxima.